Fala pessoal, bom demais? Hoje nós vamos falar sobre o romantismo no Brasil. Assim como em Portugal, o romantismo no Brasil, ele foi considerado um movimento literário que rompeu com o padrão da época, então instaurou um novo paradigma. No Brasil, o romantismo teve início em 1836 com a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Ele é considerado um dos principais marcos na literatura do Brasil e possui manifestação tanto em prosa quanto em poesia. Qual que é o contexto histórico do romantismo no Brasil? A chegada da família real portuguesa no país. Então, o Brasil passou a ser considerada sede do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, deixando de ser uma colônia de exploração. Além disso, ocorreram modernizações no país, tais como a criação da imprensa, a abertura de portos às nações amigas, a fundação da Casa de Suplicação do Brasil, que hoje é o STJ, a fundação do Banco do Brasil, construção do Museu Nacional. Então, todo esse contexto favoreceu o surgimento, a chegada, a instauração de um novo estilo literário. Lembrando que o romantismo ele representa a burguesia do século XVIII e XIX, é a nova elite. Então, esse movimento literário rompe com o estilo, com a estética, e instaura esse novo paradigma com base no novo modelo burguês. Quais são as características do romantismo? Rompimento com a tradição clássica, egocentrismo, individualismo, culto ao eu, indivíduo no centro, nacionalismo, exaltação da natureza, idealização do herói, do amor e da mulher, escapismo, fuga da realidade por meio da morte, da loucura, do sonho ou da arte, amor platônico, idealismo, ufanismo e religiosidade. Assim como em Portugal, o romantismo no Brasil também possuiu 3 fases e ele se caracteriza por uma grande similitude ao romantismo português, já que tudo que acontece no Brasil é um reflexo com base nos moldes europeus. Então vamos lá. A primeira geração romântica chama-se indianismo ou nacionalismo, em que o índio é o herói, de modo que ele é livre e representado de maneira idealizada. Os temas explorados são a natureza, o sentimentalismo, a religiosidade, o ufanismo, o nacionalismo e a floresta como símbolo nacional. Os principais autores da primeira fase do romantismo são José de Alencar, Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, Teixeira e Souza e Araújo Porto Alegre. Um exemplo de poesia do Gonçalves Dias é o Ijuca Pirama, extremamente famoso, em que o herói é o índio e ele é retratado de maneira extremamente idealizada. Eu vou ler um trechinho aqui para que a gente possa perceber isso. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filhos do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Outro poema extremamente famoso do Gonçalves Dias é a Canção do Exílio, em que ele diz: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. A gente consegue perceber com muita nitidez que nos versos da Canção do Exílio, o Gonçalves Dias
Dias exalta a pátria, o Brasil, de uma maneira única. Então aqui ele exalta a natureza, exalta as palmeiras, o sabiá, o canto do pássaro. Então é uma característica extremamente marcante a exaltação da natureza. Indianismo, índio como herói e a natureza como figura representante da primeira geração. A segunda geração romântica, ela é conhecida como mal do século ou ultrarromantismo, porque ela já muda um pouco o caráter da poesia. Ela é extremamente influenciada pelo inglês Lord Byron e agora já possui outro tipo de característica, como o pessimismo, o negativismo, a dúvida, o egocentrismo, a desilusão, a exaltação da morte, a fuga da realidade, que é o escapismo, o sofrimento amoroso, o exagero sentimental, o luto, a idealização da vida, da mulher, do amor, a melancolia, o isolamento social do poeta, o locus horrendus, que significa o lugar tempestuoso, que é justamente o cenário refletindo a alma, os sentimentos do poeta, que geralmente são cenários tempestuosos, escuros, sombrios. Percebam como a temática da segunda geração é completamente diferente da primeira geração, assim como é o romantismo em Portugal. Os principais autores são Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu e o Fagundes Varela. Como exemplo, nós temos aqui o poema Lembrança de Morrer, do Álvares de Azevedo. Ele diz: quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixa o tédio, do deserto o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro. Olha que tom fúnebre, que tom pessimista, como a morte ela é exaltada de forma viva na poesia da segunda geração. Outro exemplo do Cassimiro de Abreu, nós temos a Canção do Exílio. É uma adaptação da Canção do Exílio do Gonçalves Dias, da primeira geração, porém com a temática da segunda geração. Percebam, Canção do Exílio. Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já. Eu quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá. Meu Deus, eu sinto e tu bem vês que eu morro, respirando este ar. Faz que eu viva, Senhor, dá-me de novo os gozos do meu lar. Olha para você ver, é só um trecho que eu li, mas aqui a gente já consegue perceber o tom fúnebre, o tom pessimista, a exaltação da morte, o escapismo, todas essas características são perceptíveis nesses versos. E o Fagundes Varela escreveu um poema chamado A Flor do Maracujá. Pelas rosas, pelos lírios, pelas abelhas sinhá, pelas notas mais chorosas do canto do sabiá, pelo cálice de angústias da flor do maracujá, pelo jasmim, pelo goivo, pelo agreste manacá, pelas gotas de sereno nas folhas do gravatá, pela coroa de espinhos da flor do maracujá, pelas tranças da mãe d'água que junto da fonte está, pelos colibris que brincam nas alvas plumas do ubá, pelos cravos desenhados na flor do maracujá, pelas azuis borboletas que descem do Panamá, pelos tesouros ocultos nas minas do Sincorá, pelas chagas rocheadas da flor do maracujá. Aqui, nesse poema Flor do Maracujá, a gente percebe características como
comparação entre a flor do maracujá e pelo choro do sabiá, o cálice de angústia com a flor do maracujá. O Fagundes Varela faz uma comparação entre as características daquela flor misteriosa que é a flor do maracujá com os sentimentos do eu lírico. Muito interessante. Agora, para finalizar o romantismo no Brasil, vamos para a terceira geração, que é o condoreirismo. Ao contrário das duas outras gerações, o condoreirismo apresenta um caráter de denúncia. Ela é conhecida como a poesia libertária social, marcada pela denúncia sofrida pela influência do escritor francês Victor Hugo. Ela é também conhecida como geração hugoana, por causa do Victor Hugo. O nome condoreirismo está associado à ave condor, que remete liberdade. Os temas explorados na terceira geração são a crítica social e política, o uso intenso de vocativos e exclamações, justamente porque busca essa denúncia social, e também há uma busca pelo despertar da emoção e da ação do leitor para agir diante de tanta injustiça, diante de tanta atrocidade que ocorre na sociedade. E é importante lembrar que na terceira geração não há fuga da realidade. Os principais autores são Castro Alves, Souza Andrade e Tobias Barreto. Um poema extremamente famoso, conhecido, é o Navio Negreiro, do Castro Alves. Eu vou ler um trecho para que a gente possa perceber as características da terceira geração nele. Ontem a Serra Leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Ontem, plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente, férrea, lúgubre serpente, nas roscas da escravidão. E assim, zombando da morte, dança a lúgubre coorte, ao som do açoute e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade tanto horror perante os céus? Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas do teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. Então, percebam como aqui nos versos do Castro Alves, ele critica, e não só critica, como ele denuncia a escravidão. Ele coloca por meio do seu lirismo toda a sua aversão aos navios negreiros, ao tráfico de escravos, e faz essa denúncia mesmo para que o leitor haja e combata, por meio da ação social, a escravidão. O Souza Andrade também escreve um poema chamado Harpa. Vou ler um trecho. Dos rubros flancos do redondo oceano, com suas asas de luz prendendo a terra, o sol eu vi nascer, jovem formoso, desordenando pelos ombros de ouro a perfumada luminosa coma. Nas faces de um calor que amor acende, sorriso de coral deixava errante. Por fim, eu vou fechar o romantismo no Brasil lendo um poema do Tobias Barreto, autor da terceira fase do romantismo, e de um poema chamado Escravidão. A escravidão. Se Deus é quem deixa o mundo sob o peso que o oprime, se ele consente este crime que se chama escravidão, para fazer homens livres, para arrancá-los do abismo, existe um patriotismo maior que a religião. Se não lhe importa o escravo
que a seus pés queixas deponha, cobrindo assim de vergonha a face dos anjos seus. Em seu delírio inefável, praticando a caridade, nesta hora a mocidade corrige o erro de Deus. Tobias Barreto. Esse poema, ele chamou muito a minha atenção porque ele, além de fazer a denúncia social, a crítica à escravidão, ele conclama a sociedade a agir e ele diz que não basta a crença em religiões, é preciso a ação para que injustiças e situações de desumanidade, como é a escravidão, deixem de ocorrer. É preciso unicamente que a população haja e que as pessoas denunciem e impeçam a manutenção disso. E não apenas crenças, não apenas as crendices vão libertar a população. Então, muito obrigada.